Noite, amados e amigos, irmãos em Cristo. Mais uma vez estamos aqui nesta live para compartilharmos, além da nossa fé no Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé e nosso Salvador, nós também compartilharmos da palavra maravilhosa de Deus. E você sabe, meus amados, que ultimamente, aliás, desde que eu estou nesta caminhada aqui do Evangelho, eu sempre me deparo com esta questão. Por que muitos cristãos, embora estejam nas igrejas, sejam membros de igrejas, qualquer denominação evangélica, e muitas vezes até oram, muitas vezes participam da ceia, muitas vezes ocupam até mesmo cargos dentro da igreja, mas eles parecem perdidos, não sabem o que fazer. Acontecem coisas, e situações onde eles se deparam com essas situações e fica aquele ponto de interrogação e parece que ninguém tem a resposta certa. Parece que a própria Bíblia, por incrível que pareça, parece que nem a Bíblia, ou seja, nem Deus pode dar a resposta. E eu vinha meditando sobre esta questão, nos últimos dias, e perguntando para Deus, porque são muitas as pessoas que chegam a mim, e fazem algumas perguntas. Gente, eu sou de Deus e pode isso, não pode aquilo. O que eu faço para Deus me abençoar? Porque parece que todo o esforço que eu faço dentro da igreja, dentro do Evangelho, parece que é inútil. Não vê retorno, não vê resposta. Ora, a pessoa fala assim para mim: eu já cansei de orar, já jejuei, faz um voto, eu já fiz vários votos. Então por que não resolve o problema? Por que não resolve o problema? Por que a pessoa não obtém a resposta? E eu estava meditando, orando, meditando, e eu creio, amados irmãos, que o Espírito Santo, ele me deu uma luz, me deu uma direção. E eu quero compartilhar esta direção com os irmãos, e você avalie e veja se não procede de Deus. Veja só, no capítulo 11, aliás, no capítulo 10 do livro de Mateus, e no verso 30, está dizendo desta maneira, na minha Bíblia, que é uma linguagem atualizada: não serve para ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Essa linguagem é atualizada, ela é bem mais clara, Eu vou ler novamente. Não serve para ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer. Aqui é o Senhor Jesus falando. Na Bíblia, com a linguagem que nós conhecemos, veja só. Olha só o que Deus está falando, E essa linguagem você deve conhecer melhor, que diz assim, olha, no verso 38 diz assim: e quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Aqui, nesta linguagem, está falando quem não está pronto a morrer. Ali está falando quem não toma sua cruz. É a mesma coisa? É a mesma coisa. Porque na época, de Roma, quem crucificavam
os homens que estavam em dívida com a sociedade, né? Os ladrões, os homicidas, bom, os desordeiros na sociedade. Quem crucificava eram os romanos, os tiranos, né? Os soldados tiranos, cruéis, né? Sanguinários, os romanos. E eles crucificavam bem na entrada lá, para que todos que entrassem na cidade vissem de longe aqueles homens lá na cruz, martirizados, né, sofrendo, e só desceria daquela cruz depois que estivesse absolutamente morto. Então, era uma punição pelos, né, que aquelas pessoas faziam, que aqueles homens faziam. E os romanos faziam isso, né, para que os outros vissem e falassem, olha, não faça isso também, né? Não pense que aqui você vai ser um desordeiro nessa cidade, porque se você for um desordeiro, isso aí vai te acontecer, né? Que, na verdade, a pessoa seria morta. Então, quando aqueles homens desordeiros, né, marginais da sociedade, eles cometiam seus delitos e fossem pegos pelos soldados romanos, então eles passariam pela via dolorosa e carregando nos ombros a sua cruz. E quando aqueles homens, eles estavam ali caminhando, né, no meio as ruas eram estreitas, né, e havia pessoas, moradores de um lado, moradores do outro, né? E vendo aquela situação, aquele martírio, aqueles homens caminhando com a cruz nas costas, né? Então todos falavam consigo, nossa, aquele homem está indo para a morte. Aquele homem ali que está carregando a cruz, ele vai morrer. Então, um símbolo, um sinal claro que a pessoa iria morrer era carregar a cruz. Porque sabia que se alguém viesse a carregar a cruz, ele seria crucificado lá no Calvário, lá naquela montanha chamada a Caveira, e dali ele só sairia morto. Não tinha chance nenhuma para aquela pessoa. Era uma condenação de morte, era uma pena de morte. Então, tanto nesta Bíblia que fala sobre morte, morrer, como nesta outra que fala de cruz, é a mesma coisa. Porque cruz é sinônimo de morte. E veja só, amados, Jesus, ele está falando claramente que aquele que não toma a sua cruz e segue após mim, ele está falando aquele que não se mortificar, aquele que morrer. Mas morrer como? Eu tenho que uma artéria e morrer? Não. Mortificar as obras da carne. Mortificar as obras da carne, né? E para poder seguir Jesus. Eu posso seguir Jesus sem mortificar as obras da carne? Não. É impossível. É impossível. Não tem como. É quem diz isso da palavra de Deus, né? E eu posso ser membro um carro, tomar ceia, pegar minha cruz, sem morrer para a minha carne? Pode. Aliás, tem muita gente que faz isso, não é verdade? Um que julga a si mesmo. Mas um fato é, pode ser um membro de igreja, pode ocupar cargos na igreja, pode tomar ceia, mas estar ainda vivinho da Silva, estar na igreja e não estar carregando a cruz. Então a pessoa é membro de uma igreja, mas ela não é de maneira nenhuma um seguidor de Jesus. Eu vou ler de novo nesta Bíblia atualizada. Não serve para ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer. Então, a condição para seguir Jesus
é estar pronto para morrer. Mas não é só morrer se alguém vier e tirar a minha vida. Não, perseguir a igreja e eu acabar morrendo. Não, como foi na Santa Inquisição, né, que muitos morreram pelos leões, mortos pelos leões, outros pela fogueira e torturas e todo esse tipo de crueldade que aconteceu. Não somente isso, não, pelo contrário. O que está falando? Está falando de mortificar as obras da minha carne, as inclinações da minha carne, as minhas vontades. Porque a partir do momento que nós decidimos seguir a Jesus, ter Jesus como nosso Senhor, Ele é o Senhor agora. Ele dá as regras. E a condição que Ele dita é: toma a tua cruz e venha após mim. Negue-se a si mesmo, renuncie à sua carne, né? Agora, eu não tenho mais vontades próprias. Eu não tenho mais escolhas. A minha carne, ela pode querer algo que não tem nada a ver com a palavra de Deus, que contraria 100% a palavra de Deus. Mas eu já não faço mais a vontade da minha carne. Eu já não sou mais senhora de mim mesma. Minha vida já não mais me pertence. Eu morri. Morri e entreguei a minha vida para Jesus. Então eu ando todos os dias da minha vida com a cruz nas minhas costas. E ainda mais, quem está pregado lá? Eu mesma, a minha carne, né? Então fica fácil entender. Talvez fique difícil praticar, mas entender fica, né? Porque na igreja há muitas perguntas, há muitos pontos de interrogação. Eu posso ser casada, me divorciar e casar de novo? É uma polêmica falar desse assunto, não é verdade? Mas eu sei que há casos e casos, eu sei disso. Mas uma é real, é fato, esclarecedora. Tem que negar a si mesmo, irmãos. Nós temos que negar a nós mesmos, né? Por exemplo, quando nós decidimos seguir a Jesus, já não mais vivemos pela nossa carne, pelo que nós sentimos, pelo que vemos, pelo que somos atraídos. Mas vivemos de acordo com a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós venhamos praticar a justiça, a misericórdia, que é o amor, e a fé, né? E a justiça de Deus, a palavra de Deus e o amor de Deus, eles nos fazem perdoar. Perdoar o quê? Perdoar tudo. Perdoar tudo. Até Pedro, né, chegou uma certa feita e falou: quantas vezes que eu tenho que perdoar, Senhor? 7 vezes? Porque na cabeça de Pedro, uma cabeça humana, né, e um raciocínio material e, né, carnal até, 7 vezes era muita coisa para ele. Então ele até pôs lá em cima, né, 7 vezes. Ele achou muito. Jesus veio e falou para ele: 7 é pouco, meu querido. É 7 vezes 70, ou 70 vezes 7. Ou seja, infinitamente. Então, se eu sou serva, ora, e se eu estou renunciando à minha carne morreu para este mundo, morreu para mim mesma, então já não existem mais orgulhos, não existe mais ódio, mágoa, ressentimento, que tudo isso são obras da carne, não é verdade? Tudo é difícil de renunciar? Claro que é. Aí você pode falar: irmã Cristina, você tá biruta. Que sal é esse? Não é verdade? Eu também sou de carne e osso, sou igual a todo mundo, né? Eu entendo perfeitamente. Mas eis aí a questão. Para fazer isso, essa condição, precisa ser uma pessoa muito sincera, precisa querer de todo o coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente,
precisa querer servir a Deus, né? Querer servir a Deus mais do que viver. Querer servir a Deus mais do que respirar. Querer servir a Deus mais do que gozar de qualquer prazer nessa terra. Esses são os sinceros, porque na íntegra ou inteiramente, esta pessoa, ela se voltou para Deus. Aí, então, Deus lhes dá força. Humanamente, carnalmente, materialmente, realmente é impossível. Mas são aqueles que vivem orando, suplicando, jejuando, meditando na palavra de Deus e travando uma luta todos os dias com a sua própria carne. Travando uma luta, a carne quer, mas a pessoa fica quietinha aí, carne. Porque eu não vou fazer a sua vontade, eu vou fazer a vontade de Jesus. E a esses, lembra a palavra de Deus que diz que aos humildes Deus dá graça? Que graça é essa que Ele dá? Qual é a graça? Uma hora a gente vai falar sobre um assunto muito maravilhoso. Graça, irmãos, é a força para abandonar o pecado, para ser liberto. É a graça para você conseguir viver neste mundo tão contaminado pelo pecado e não seguir em nenhum pecado, né? Então, a estes Deus dá graça. Esses se tornam fortes nessa terra. Aí você fala, é isso. Infelizmente é a minoria. Infelizmente é a minoria. Eu sei disso, porque é difícil, né? Mas existe sim, irmãos. Existem pessoas dessa maneira. Não é verdade? Porque a palavra de Deus diz que quem semeia na carne, ceifará o quê? O que ceifará? O que diz a palavra de Deus? Semeiam na carne, ou seja, aqueles que vivem de acordo com a inclinação do seu sentimento, aquilo que eles ouvem, aquilo que eles verem, aquilo que a carne deseja. Qual é? O que eles vão colher no final da história? Corrupção. E a Bíblia fala, né, que os que semeiam na carne são os que praticam, né, vivem na carne. E o salário do pecado é a morte. E aí, nessa terra aqui, essas coisas elas parecem ser invisíveis, né? Os sinceros e os que não são. Porque está no meio da multidão, entre os sinceros, pode estar entre os membros. E os que não são sinceros, pode estar os que estão pregando o evangelho. Infelizmente. Mas isso daí compete a Deus. Mas no último dia, diz que o grande juiz, aí hoje em dia, né, atualmente, nós vivemos na época da misericórdia de Deus. Então, o Espírito Santo constantemente fala esse tipo de palavra que eu estou falando, para que nós venhamos nos arrepender, orar, sinta prazer de orar, busque a Deus enquanto é tempo. Mas no último dia, no dia do julgamento, no dia do juízo, não haverá mais misericórdia, e será somente justiça. Cada um vai receber de acordo com as obras. E ainda que eu estive na igreja, ainda que eu, fui até uma pessoa que, olha aí, prega o evangelho, mas se eu não estiver crucificando a minha carne, morrendo para minha carne, morrendo para este mundo, será que eu vou me deparar diante de Deus? E quando se abrirem então aqueles livros das minhas obras, o que vai estar lá? Eu vivi na carne ou eu me voltei para Deus, renunciei à carne, abandonei a ira, o ódio e todo tipo de pecado, as mágoas,
e verdadeiramente me voltei para Deus, né? Porque viver em espírito é viver na obediência da palavra, né? Não, a minha carne quer dar um jeitinho de fazer, dar um jeito de ludibriar o que está escrito para praticar o que eu quero, para satisfazer a minha carne. Mas isso é obediência? Olha, amados irmãos, por isso que tem que haver muita sinceridade, muita sinceridade. Ser sincero, seja sincero consigo mesmo. O que é que realmente eu quero? O que realmente nós queremos? Né? Porque Deus ninguém engana. E a condição para seguir e servir Jesus é tomar a cruz, é morrer para este mundo. Né? Eu posso não carregar a cruz, não morrer para este mundo e servir Jesus? Não pode, não tem como. Não tem como. Mas eu posso estar dentro de uma igreja? Pode, igreja pode, né? Pode, com certeza. Mas a nossa vida tem que estar de acordo com a palavra de Deus, né? E para saber mais sobre o que é obras da carne, né? Leia lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, leia e medita. Vale a pena, irmãos. Porque tudo aqui nessa terra é passageiro. É passageiro. E quantos anos ainda nós temos de vida, não é verdade? A gente não sabe. Eu não sei. Eu acho que a maior parte da minha vida eu já vivi. Essa é a verdade, é o que eu penso. Me resta ainda poucos anos. 20, 30, não sei, Deus o sabe. Esses anos, né, que vão acabar uma hora, entrega a eles na mão de Deus. Entrega eles na mão de Deus. Viva para Deus. Aí, todas aquelas dúvidas, né, que os cristãos têm dentro da igreja, elas se dissipam com este verso. Você tem que mortificar a carne. O que você quer fazer, mortifica a sua carne ou não mortifica? Se mortifica a sua carne, então vai em frente. Vai, Deus é contigo. Mas se não mortifica, se vivifica a tua carne, abandona, porque Deus não está nesse negócio. De repente, Jesus está lá na frente e a gente está parado no tempo e não está seguindo Ele, né? E por quê? Porque não quer morrer. E você já crucificou. Você já experimentou? Bom, claro que não. Mas você imagina matar um morto, crucificar uma pessoa morta, que já está morta. Imagine, você vai pegar um defunto e pôr ele na cruz. Você acha que ele vai sentir dor? Você acha que ele vai gritar? Você acha que ele vai gemer? Vai chorar? Assim são os sinceros. Eles renunciam de bom grado. Renunciam para poder avançar, para poder seguir Jesus. Eles querem tanto seguir Jesus que as coisas ruins não são certas, coisas que são da nossa carne, renuncia, porque está morto para este mundo. Agora prega um vivo. Imagine uma pessoa viva, a mão dela e pôr um prego, ela vai gritar, vai uivar, vai xingar. Na verdade, está viva. Por isso Jesus fala, aqueles que não estão prontos a morrer, aqueles que não tem como seguir Jesus. Não tem, né? Pode até estar dentro de uma igreja, mas nada vai acontecer. Aí a pessoa vai falar, por que eu oro, eu jejuo, eu busco, eu estou na igreja, tomo ceia, participo, prego, e a minha vida, parece que nada funciona, nada flui, nada anda, nada acontece, a vida sentimental, financeira, familiar, nada dá certo. Mas Deus é puro, a palavra de Deus é pura. E nós temos que ser puros. Em se tratando de Deus, não tem malandragem, não tem engano, não tem astúcia. Porque eles esquadrinham mais profundo dos nossos corações, né? Você lembra de
Caim e Abel, Deus queria receber a oferta tanto de um como do outro. Mas quando ele olhou para o Caim, lá dentro do Caim, embora aparentemente tivesse tudo jóia, tudo beleza, lá dentro dele havia pecado, né? Ele não estava nem um pouco morto, estava totalmente vivo, porque dentro dele tinha inveja e ódio. E logo depois, ele pôs isso para fora, deu à luz, né? A Bíblia fala isso, que a concupiscência, né, sendo concebida, ela dá luz ao pecado. Então, irmãos, se nós somos servos de Deus, renuncie a si mesmo. Vai ser uma briga, vai ser uma luta, vai ser difícil, vai doer. A si mesmo. Você sabe que quando Jesus foi pregado naquela cruz, você acha que ele não sentiu dor? Você acha que ele não gemeu? Ele ficou transfigurado de dor, irmãos. Não foi fácil, nem mesmo para ele. Renunciar à carne é difícil. É muito difícil, é doloroso. Requer muito sacrifício, muito boa vontade. E foi tudo isso que Jesus teve. E ele teve sem necessidade. Mas nós precisamos, porque a nossa carne, ela inclina para o pecado. A nossa é pecadora. Então nós temos que renunciá-la. Renunciar. Muitas pessoas pensam assim, né? Eu sou uma pessoa boa, não faço mal para ninguém. Eu sou uma pessoa que estou sempre na igreja, né? Eu ajudo quem eu posso. Mas às vezes, irmão, lá dentro de si tem tanto orgulho, né? Tanto orgulho. Ai, de quem falar isso daquela pessoa, a pessoa se... por que tá falando de mim? Não vale a pena, irmãos. Por isso, um dos traços da pessoa que é sincera é que ela vive orando. Porque ela sabe quanto é difícil. Agora, quem nunca tentou nem triscar o prego na carne, não sabe o que é isso. Não sabe. Então, para que vou orar? Orar para quê? Não vejo necessidade de orar, a não ser uma porta de emprego. Vamos jogar limpo com as coisas de Deus, para que Ele possa fazer como Ele fez com Abel. Derramar fogo do céu. Aceitar a nossa vida, que é o sacrifício. Jesus era o Cordeiro, né? Cordeiro de Deus que deu a vida por nós. E nós também temos que sacrificar a nossa vida, irmãos, se queremos a presença de Deus na nossa vida. Então, nesse momento, vamos fazer um momentinho de oração. Se você crê que essas palavras que eu estou te falando são sinceras, se você crê que essa palavra é do Espírito Santo, medita nela, ouça outras vezes esta live, compartilha e deixa Deus trabalhar a sua vida. Vamos orar. Glorioso e eterno Deus, soberano e eterno Pai, venha nos dar força, venha nos dar graça, venha, Senhor, nos ajudar em todos os momentos da nossa vida, meu Pai, para que nós venhamos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, vencer este mundo, em nome de Jesus Cristo. Rosimeire, um beijo, minha amada, você é uma pessoa muito querida para nós. Marcelo, e compartilhe essas lives. Amanhã, às 18 horas, a gente está aqui de novo, tá bom?